Fala, universitário! Tudo bem? Tudo bem com você? Aham! Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Diana. É isso aí! A irmã. Minha irmã. E ela também é fundadora do super site como passar no mestrado.com.br. E a Diana hoje é referência em ajudar as pessoas a passarem no mestrado. Oh. Ela é, Tem certeza? Ela ajuda você. Se você você tem esse sonho, se você tem esse desejo, se você tem esse objetivo na vida, ela te ajuda nisso. Tá? E eu queria te pedir pra você já chegar deixando seu like aqui embaixo. Like. Deixa seu like aqui embaixo. Like. Se inscreve no canal pra você não perder os conteúdos, que a gente vai trazer vários conteúdos super legais pra você ser mais produtivo na faculdade, pra te ajudar. E também não esquece de baixar o nosso e-book gratuito, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que é os 5 dicas pra ser mais produtivo na faculdade. E agora, vamos começar o vídeo com a Diana, minha super irmã e convidada especial do vídeo. Vamos, time! Vamos, time! Cara, o Como Passar no Mestrado... vocês não ligam, mano, sou eu. O Como Passar no Mestrado surgiu justamente da minha dificuldade na época que eu queria fazer o mestrado. E eu tava muito tempo fora da academia e não sabia o que eu precisava fazer para ser aprovada. E aí eu tive que correr atrás, estudar, dar os meus pulinhos. E consegui finalmente entender o que eu precisava fazer para passar no mestrado, e aí fui aprovada. Mas foi da minha dificuldade, foi da minha necessidade e foi pensando também nos meus alunos, na época que eu trabalhava com tutoria lá na UF e tudo, que o Como Passar no Mestrado surgiu, porque eu comecei a ajudar as pessoas e eu comecei a ajudar as pessoas e as pessoas estavam sendo aprovadas, estavam tendo resultados. Eram resultados bacanas, as pessoas estavam sendo realmente aprovadas, realizando sonhos, e isso começou a me encantar cada vez mais, e foi assim que eu realmente comecei a profissionalizar essa mentoria, essas estratégias e essas técnicas que eu uso hoje com os meus alunos e mentorandos do Como Passar no Mestrado. Então, Como Passar no Mestrado, ele surgiu justamente com essa missão. Lembrando que não é uma missão, né? A gente pensa, vou fazer um mestrado. Não é uma coisa simples em termos de missão, porque tem uma aluna minha que ela foi aprovada e ela até deu um depoimento muito bacana e ela falou assim: a Diana transformou a minha vida. E assim, eu não tinha essa percepção de como o meu trabalho realmente ele pode ser decisivo para mudar a vida das pessoas. E mestrado transforma, mestrado muda, mestrado é incrível, assim, porque se você tem afinidade com a área acadêmica, principalmente, mestrado abre novas portas. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu moro em Coimbra, faço doutorado aqui em Direitos Humanos, mas eu tive a oportunidade de escrever 2 livros, eu tive a oportunidade de publicar artigos, e você vai se tornando uma referência naquele tema. Então as pessoas vão olhar para você e vão lembrar de você por ser uma referência naquele tema que você escolheu trabalhar. E isso é o grande pulo do gato do mestrado, né? Acho que é isso que faz toda a diferença na sua carreira. Como você quer se ver daqui a algum tempo, como você realmente quer olhar para o futuro e ver e se posicionar diante do mundo. Que mensagem você tem para contribuir? O mestrado ele vem para te ajudar a virar uma referência no tema, a virar um especialista no tema. E se você tá na faculdade hoje, né, aproveitando que a galera aqui do Fala, eu acredito que tem muito essa dúvida, assim. E se você tá hoje no 5º, no 6º período e você tem dúvida de se o mestrado é pra você ou não, o que você tem que pensar, quais são as coisas mais importantes pra refletir a respeito disso, assim? Tá, primeira coisa, se o mestrado é ou não pra você, você precisa fazer uma autoavaliação crítica daquilo que você gosta ou não. Tá? Como assim? Porque o mestrado, ele vai te dar uma carga horária puxada. Você vai ter pelo menos um ano aí que você vai ter semanalmente cerca de 300 páginas para ler. É uma rotina que às vezes é cansativa, os textos são densos, muitas vezes são textos chatos, sim. Isso todo mundo acha que não é porque eu vou estudar só o que eu gosto. Não. Você vai estudar muita disciplina que você não gosta, muitos textos chatos também, e você vai ter que respirar fundo para ler aqueles textos, porque a dinâmica das aulas é uma dinâmica em que os alunos são protagonistas, tá? Na maioria dos programas, você vai ser exigido de fazer seminários quase toda semana, de trazer textos para discussão. Você vai ser aquela pessoa que vai criticar os autores que você está lendo.
que vai contribuir. Então, se você quer saber se o mestrado é para você, você precisa pensar e refletir sobre essa perspectiva crítica. Você vai aguentar uma rotina dessa? Tá? E assim, não é só uma questão de rotina, é avaliar o seu perfil hoje com o seu perfil do futuro, com o que você vislumbra para o seu futuro. O que você quer? Isso entra muito e conecta muito com aquilo que eu estava falando com vocês sobre se tornar referência em algum tema. Por exemplo, eu sempre gostei de direitos humanos desde a época da graduação, desde antes de se bobear. Então, quando eu penso hoje que eu estou fazendo um doutorado na área de direitos humanos e os temas que eu gosto de pesquisar, eu me imagino como uma pessoa que está construindo um currículo e que daqui para frente quer ser vista como essa pessoa que trabalha esses temas e que pode contribuir com a sociedade em relação à pesquisa e ao trabalho prático. Uma dúvida que sempre surge muito também de muitos candidatos é assim, cara, eu não quero ser professor. Mestrado ainda assim é para mim? Mestrado é para você porque você está se especializando naquele tema. Existe um mestrado profissional, por exemplo, que é o mestrado que é mais adequado para quem trabalha. A carga horária ela é mais flexível, geralmente ou à noite ou nos finais de semana. E aí você consegue lidar de forma muito mais fácil com isso. Tá? E, por exemplo, assim, se uma pessoa tá na faculdade hoje, né, e ela começa a refletir, tá, eu realmente quero fazer um mestrado, quais são os passos que ela pode dar em direção a isso desde o período universitário? Olha, quem tá na faculdade ainda tem uma vantagem competitiva absurda em relação a quem já saiu, porque na faculdade você tem condição de construir o seu currículo, de estar no meio, de conversar com os professores, de pedir ajuda dos professores, de sentar com o professor, vem cá, professor, é o seguinte, me ajuda, eu quero publicar um artigo com você, me ajuda, o que eu faço? Eu quero me voluntariar num grupo de pesquisa. Então, são ações práticas que você pode realizar e que você tem condições de realizar, que quem já saiu da faculdade, quem já se graduou, não tem mais condições de fazer ou de agir ou de realmente conquistar. Então, é uma coisa que você precisa ficar atento. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que já é uma coisa que acompanha a gente desde cedo, assim, principalmente quando a gente ainda tá passando por várias pressões, né? A gente primeiro passa pela pressão do vestibular, e depois a gente começa a passar pela pressão de todo o período universitário, não estava preparado com isso, né? Tanto que a partir daí a gente começa a visualizar vários universitários com índice de ansiedade, depressão altíssimos. E eu vejo que as pessoas acabam entrando em vários ciclos diferentes sem se perguntarem, sem sequer saberem o que de fato está esperando em termos de carga, sabe? Sim. Em relação àquilo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso em relação ao mestrado em si, como é que tu vê isso. Eu queria também, depois que tu der a tua opinião, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência e como que tá sendo em relação a isso, né? Pra quem não sabe, eu já tô fazendo mestrado aqui na Universidade de Coimbra em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, que é um mestrado conjunto entre a Faculdade de Psicologia e a Faculdade de Economia, né? Então, o índice de pós-graduandos e principalmente de mestrandos e doutorandos que estão com problemas psicológicos ou que estão com nível de ansiedade e estresse absurdo também é muito alto, tá? Então, realmente é uma ruptura que você tem da graduação para o mestrado, porque a carga de leitura é absurda, é bizarra, dependendo do programa, você tem muita coisa para estudar e isso acaba deixando as pessoas ansiosas. O problema maior que eu vejo é que muita gente chega ali na época de escrever a dissertação e fica desesperado, porque a dissertação é algo que vai requerer de você uma concentração, um foco para que você consiga escrever. Tá? Tem dissertação, a minha, por exemplo, teve quase 250 páginas, mas em média, dependendo do programa, você com 150 páginas consegue fechar uma dissertação de qualidade. Não é tanto o número de páginas, é a quantidade de leitura que você vai precisar ler, a quantidade de referência teórica que você vai precisar pesquisar e de ter garantia que você leu praticamente o máximo que você podia para poder escrever o seu trabalho com qualidade. Então, precisa realmente de uma boa carga de leitura, de uma boa dedicação, e as pessoas têm muita dificuldade de escrever.
Então eu vejo que isso tudo, esse combo, que é o combo do primeiro ano de aulas puxadas com o combo da dissertação no final do segundo ano, geralmente no meio do segundo ano para o final do programa, que você tem até 2 anos para defender, acaba gerando um nível de estresse para as pessoas. E aí quando você vem da graduação, muita gente nem sequer escreveu um TCC. E aí você não está preparado para essa rotina de escrita que é exigida no programa. Então, quando você está pensando realmente em fazer um mestrado, você precisa avaliar com muito cuidado essa questão da sua habilidade de escrita e se preparar psicologicamente para essa carga puxada, né? Que eu acho que é onde a Niajva pode ajudar vocês também. Sim, eu visualizo assim que, falando do meu caso, né? Eu não visualizava, né? Hoje eu tô no mestrado que eu tô fazendo, a carga de leitura é muito puxada. Eu sempre te falei isso. Você não acreditou. É muito pesado. Quer fazer um mestrado? De leitura e o nível dos trabalhos aumenta muito também. É muito mais puxado. Então eu acho que de fato tem que ter uma reflexão profunda, sabe? Se você está pensando se o mestrado é ou não para você, pega uma folha, um caderninho e escreve mesmo. Quais são os prós na sua vida para fazer um mestrado e os contras? Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba levando para o que o outro acaba escolhendo, sabe? Porque a experiência da outra pessoa aconteceu assim em relação ao mestrado. Mas você tem que pensar em relação à sua vivência, à sua experiência, à sua singularidade, às suas particularidades. O mestrado é pra você? Eu acho que é mas por aí, né? Tem esse ponto que eu acho que vocês têm que fazer essa reflexão, mas também tem o ponto do mercado de trabalho e o que tem sido exigido hoje dos profissionais. Ainda não são todas as pessoas que precisam de um mestrado, por exemplo, para ascender a carreira, né? Ainda não é uma regra que você precise de um mestrado para poder, sei lá, ter um melhor salário, um melhor cargo, ainda não é. No entanto, pós-graduação já tem sido competitivo quando você já está no emprego e você realmente precisa ascender uma carreira. Então, não sei até que ponto também hoje em dia, para conseguir uma boa vaga no mercado de trabalho, o mestrado e o doutorado não podem ser utilizados como um requisito de empregabilidade. Uma coisa que eu achei muito interessante que tu falou foi o quanto que você, né, que tá na faculdade, pode ter um diferencial por conta de todas as coisas que você está construindo durante seu período acadêmico. E isso eu acho muito incrível. Assim, né? Eu falo muito sobre essa questão da mentalidade empreendedora, a gente ter uma mentalidade diferenciada durante o período universitário. E eu acho, e uma coisa que eu sempre digo, é que ter uma mentalidade empreendedora não é você necessariamente abrir um negócio, mas você ver soluções inovadoras para as coisas, né? E você enviar artigo para congresso, né? Você escrever coisas, ou começar a pensar em como que você pode colocar o teu potencial para o mundo, visualizar, é um diferencial competitivo quando você for passar pela sua seleção de mestrado, né? E outra coisa, o mestrado não é requisito para sucesso. Tá? Você vê hoje, por exemplo, grandes empreendedores, aí eu acho que o Fala Universitário, ele tem uma missão fantástica. Mas você vê hoje grandes empreendedores que estão aí, milionários e com muito dinheiro, que estão cagando para mestrado, estão nem aí para mestrado. Ou para faculdade. Ou para faculdade, até porque a academia assumiu, eu já ouvi isso de um grande empreendedor, uma pessoa que eu acompanho, eu gosto muito. Ele falou isso, que a academia está ficando cada vez mais prolixa. E ele comprou um livro para ler, achando que ia ser bem bacana em termos de empreendedorismo na área dele, que ele gosta, né? E aí ele viu que o livro era puramente pesquisa acadêmica, então tem que ver realmente o que é que você tem afinidade, com o que é que você tem afinidade, qual é o seu potencial. Tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que eu até fiz um post sobre isso um dia desses, de universitários que foram para as comunidades para levar tratamento psicológico, né? Eu vou até deixar aqui na descrição se você quiser conhecer o trabalho deles, que eu achei fantástico, assim. Mas eles falaram uma coisa, Diana, que eu achei muito legal, que é o seguinte, que não é sobre você chegar na comunidade e explicar pra Dona Maria, que tá lá na comunidade, o que é saúde mental. Não é sobre isso. É sobre você ter um conteúdo super importante que você aprendeu na academia e você saber transformar isso para que as pessoas entendam. Sim. Né? Você saber pegar todo esse teu conhecimento e levar isso para a prática de maneira a ajudar a sociedade.
A ideia é essa. Quando você faz um mestrado, e eu tinha um professor que me falava muito isso no mestrado, e ele falava exatamente isso. Qual é a sua contribuição para a sociedade? Como é que você pode retribuir para a sociedade todo esse aprendizado que você está tendo, tudo isso que você está fazendo? A dissertação é uma forma. Quando você escreve uma dissertação, você está deixando um legado para a sociedade. Quando você escreve um artigo, você está deixando um legado para a sociedade, né? Para outros pesquisadores, eventualmente, que precisam entender o que está acontecendo em determinado contexto social e por aí vai. Isso só, ao meu ver, é importante? É muito importante. Isso só é suficiente? Não é suficiente. Acho que quanto mais a linguagem acadêmica tiver acesso, por exemplo, para fazer transformações sociais, é melhor. Eu acho que a transformação é uma coisa que vai aos poucos, assim, né? Que é muito você visualizar o quanto que você tem se transformado enquanto pessoa também. Isso vai aos poucos. Eu acho que o período universitário e o período do mestrado também é um momento muito de autodescoberta, né? Você está descobrindo o que você gosta, né? Quais temas que te chamam mais interesse. E a partir do momento que você passa por esse processo de autodescoberta, você também acaba podendo passar, né, isso para as outras pessoas. Isso é muito orgulho dessa menina aí. Galera, olha só, eu tô assediando hoje. Essa minha irmã mais velha, vocês perceberam que é a mais velha, né? A chamônia manhã. E justamente pra trazer pra vocês um pouquinho mais sobre essas vivências do mestrado, eu queria te pedir, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo. Like. Vai fazer seguir... a dancinha do like. E segue a Diana no Instagram, que é @comopassarnomestrado, tá? Se você quiser seguir o Fala Universitário, é @Fala Universitário no Instagram. Não esquece de seguir o nosso... Como é que faz o arroba? Não vou fazer não, vai ficar esquisito. Mas segue o Fala Universitário, como passar no mestrado lá no Instagram também. Ativa o sininho aqui pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque a gente vai trazer muito conteúdo bacana pra você ser mais produtivo na faculdade, pra você conseguir vivenciar esse período de forma mais produtiva, mais leve. E ganhar dinheiro também. Ganhar dinheiro porque também. A gente, como universitário, já pode começar a fazer a diferença. Sim. E essa garota aqui é o exemplo disso, de como ela conseguiu fazer a diferença da sociedade, como ela conseguiu alcançar várias pessoas e como ela já está consolidando a carreira dela profissional desde mesmo antes de se formar na graduação. Então é isso, se inscreve no canal. Depois dessa você não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal aí, gente. E deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo. Se você pensa em fazer mestrado, o que você refletiu sobre isso, o que você refletiu sobre as reflexões que a gente trouxe, né? Que a gente quer muito saber a sua opinião também. E é isso. Fechou, galera. Tchau!